Recebam a maior saudação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite. Está a principiar o jornal da Haqq TV nesta edição de terça-feira. Bem-vindo e vamos às notícias. Desencadeou esta terça-feira uma mega operação que resultou na neutralização de grupos de supostos traficantes de drogas no bairro de Moala Expansão, na cidade de Nampula. O ambiente tornou-se conturbado no bairro de Moala Expansão. Tratava-se de mais uma operação de captura de supostos vendedores e consumidores de drogas. Um contingente policial fortemente armado tratou de encaminhar os indiciados às celas do Comando Provincial, onde se encontram encarcerados. A PRM negou prestar qualquer informação sobre esta matéria. Cerca de 500 pessoas residentes na unidade comunal de Mulhaco, posto administrativo autárquico de Natiquir, arredores da cidade de Nampula, tomaram de assalto uma área de reserva considerada perigosa. A parcela é propriedade de um cidadão estrangeiro. Os moradores de Mulhaco já iniciaram com o processo de limpeza e de demarcação dos talhões nesta parcela, mesmo sem autorização formal do Conselho Municipal. A justificação é de que pretendem aliviar-se dos sistemáticos casos de criminalidade. Vamos a fazer agressões disto porque estamos cansados de ser agredidos. A primeira pessoa fui eu, entraram 6 gatunos na minha casa, o dono daqui bem relaxado, e nós vamos ter com ele nada resolve. Então a população decidiu, vamos invadir isto para acabar com a criminalidade. E nós não é para vender, é para construirmos e a população ficar todo satisfeito, porque nós não dormimos durante toda a noite. Nós reunimos e chegamos ao ponto de falar com o Conselho Municipal, com o secretário do bairro e por lá em diante, mas a autoridade não está a dizer nada. Agora, o mais engraçado é que até a própria polícia municipal vem também querer bater a comunidade quando nós decidimos fazer isso. Então, isto é lastimável. A escola próxima, mas não consegue, até aquela escola ali já não há turno de noite, por causa de marginalidade. Não consegue estudar de noite por causa de marginalidade. Nós queremos estudar de noite, nós que somos senhora mães. Temos filhos, mas queremos estudar de noite, mas não conseguimos por causa de ladrões. De acordo com as fontes, alguns técnicos ligados ao setor de gestão de terras, acompanhados da Polícia Municipal, esteve no terreno esta terça-feira para tentar impedir a ocupação do espaço, mas sem sucesso. Chegaram ainda hoje, tentaram nos ameaçar e nós até pegaram algumas pessoas algemadas. Eu é que exigi a eles, eu disse que não, isso não é justiça. Quando é assim, quem capinou aqui somos nós, não são esses dois. Sim, então quando é assim, pega, leva todos que estão aqui, amarrar e mandar às 4. Quantos é que foram levados? Levavam 2, mas por falar, um deles foi ele e mais ou menos desalgemaram por causa de a fala do povo. Eu sofri pedido aqui com um homem do município. Me arrancaram meu material, minha katana, meu ancinho e rasgaram minha camisa. Através de eu procurar saber desse espaço, né? Porque eles vieram, consultaram o que está a surgir esse espaço. Eu disse havia marginalidade nessa mata. Então daí eles vieram na minha atrás, levaram minha katana, meu ancinho e partiram meu telefone por cima. A população diz achado neste local diversos bens, supostamente saqueados pelos malfeitores em diferentes pontos da cidade. Um caminhão que transportava madeira no trajeto entre os distritos de Liupo e Angoche, a sul da província de Nampula, caiu na ponte, causando prejuízos incalculáveis na infraestrutura. O convite foi formulado esta terça-feira pelo diretor provincial dos Transportes e Comunicações em mais uma sessão da Assembleia Provincial de Nampula. De acordo com Francisco Bonzo, os governos distritais, com a ajuda de alguns operadores econômicos, devem mobilizar recursos para garantir o funcionamento dos aeródromos inoperacionais. Tenho que dizer agora que por causa da pressão, da exigência que estava sendo feita à empresa aeroporto, ela acabou criando serviços de consultoria. Portanto, o distrito que quiser fazer um aeródromo em condições, pode programar e, se tiver dinheiro para o fazer, e solicitar os serviços do aeroporto
como empresa, nossa empresa pública, para fazer essa consultoria. Também estende-se para quem quiser, há privados que operam na área de turismo, que queiram fazer aeroportos ou aeródromos privativos ou privados, podem também solicitar esta consultoria que já está disponível. Em Nampula, a gestão aeroportuária é assegurada pela empresa pública Aeroportos de Moçambique, mas com certas limitações. Ora bem, agora vamos recuperar a nota que mereceu a abertura para este jornal. Um jovem de 20 anos de idade perdeu a vida e um adolescente de apenas 10 contraiu ferimentos num dos membros superiores depois de terem sido alvejados por um grupo de militares afetos ao centro de instrução de campanha Polígono, arredores da cidade de Nampula. O incidente que deixou as famílias das vítimas inconsoláveis ocorreu na noite de segunda-feira no bairro da Rex, posto administrativo de Inamicopo, arredores da cidade de Nampula. Quando apercebemos aqui no bairro, saímos, ambos todos do bairro, fomos para lá ao encontro daqueles militares. Encontramos enquanto já violaram o menor sexualmente aquela menina e procuramos saber com aqueles militares ali começaram a ameaçar. E o pai da criança, por reagir, deu 2 porradas a um militar e lhe caiu o chapéu, mas apareceram outras pessoas a sensibilizarem para que ele deixasse do militar e lhe puseram o chapéu e nós voltamos para aqui na sociedade. Esta rata ni we onni kuma mwana ko mwako musulwaka onnoro atwa hironya kudasa rimeme la mistarata ni ane mo pasa tropa le kapuiti amompaya panyi mwana musulwaka o yeri wa miyane chakwa kamya warope tereya Leli wasuntwala mike operterea mwana ko operterea kerale wakave. Faleceu meu filho. Foi de falecer meu filho, porque faleceu eu enquanto não esteve. Então, quando cheguei aqui, chamaram-me lá em casa de que o seu filho já está grave, porque quando ele ia no hospital, já morreu no caminho. Tudo começou com uma confusão envolvendo a família de uma menina de 14 anos de idade, violada por agentes das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A vítima teria se dirigido a uma área militar em busca de lenha na companhia da mãe e a tia. Anawila sakwa kawiro holiwe kanakibara nakipurlela makukuni tibaya kanan lakina ko torule kuo anake kwa sera kalsi nyaka nyomo kwa kalsi nyaka ndomiki yanla tibaya ni taraya matuli aroki rupiha. O secretário da unidade que previa as consequências da briga diz ter instruído aos militares e a família enlutada para uma conversa amigável. Quando eu cheguei lá em casa, me trouxeram os militares, eram compostos por 4 militares. Depois, quando chegou lá, disseram que, nós aqui vínhamos ter consigo e há um senhor que irangou o boné militar, aí na zona militar. Assim se foi quando disse que hoje mesmo. Disse que, então, qual é o significado que vocês estão ouvindo, dizendo que, e aqui vou ter com o senhor secretário? Eles não disseram que, não me deram nenhum documento. Eu disse que não, até aí eu não aceito. Em termos de lei, ou em termos de trabalhar, conforme a minha explicação, mesmo pode ser polícia, trago aqui com documento, porque aqui temos quarteirões, não só entrar de qualquer maneira. Eles então, eu explicou que, olha, sem me trazer nenhum documento que fez respeito daquilo que você vinha ter comigo, eu não vou lhe aceitar. Eles disseram que não foi me dado nenhum documento. Eu disse, então, até aí, vocês voltam amanhã. Então, de manhã, porque eles tinham vindo, era hora, 18 horas. Eu disse que então até aí eu não aceito. E realmente eu fico assim, nem companhia aplicada, nem sei onde que eles foram. E então ultimamente houve disparo.
Segundo dados em nosso poder, os restos mortais do malogrado foram a enterrar esta terça-feira, enquanto o ferido, por sinal aluno da terceira classe, continua internado no Hospital Central de Nampula. Um caminhão que transportava madeira no trajeto entre os distritos de Liupe e Angoche, a sul da província de Nampula, caiu na ponte, causando prejuízos incalculáveis na infraestrutura. O fato foi anunciado esta terça-feira pelo representante da ANI aos membros da Assembleia Provincial de Nampula. Ontem tivemos um problema na estrada Liupo-Angoche. Um madeireiro, passou lá, provavelmente com uma carga anormal, acima da tonelagem prevista, porque nas pontes metálicas a tonelagem máxima são 24, e ele passou lá, caiu com a ponte. Assim, a ligação Liupo-Angoche está interrompida, porque há um madeireiro que caiu lá. Estragou, e isso vai acarretar custos ao Estado, e custos esses que está difícil arranjar recursos para fazer face. A fonte disse que o motorista encontra-se sob custódia policial, aguardando por outros procedimentos legais. Membros das comunidades das regiões mineradoras das províncias de Nampula, Cabo Delgado, Zambésia e Tete, estão a beneficiar de capacitação em matéria de gestão de negócios e direitos humanos, organizada pela Amnistia Internacional. A formação está enquadrada no programa de promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais da sociedade. Os participantes do encontro são provenientes das regiões do país onde ocorrem as operações mineradoras desenvolvidas por empresas estrangeiras e pretende-se com a iniciativa corrigir a falta de observância dos direitos humanos, cuja tendência continua a crescer. Temos verificado problemas de mineração ou exploração de recursos naturais sem tomar em conta os direitos das comunidades onde se fazem essas operações de exploração. E também notamos que há um déficit de informação. As comunidades têm pouca informação no que diz respeito aos direitos humanos. Eles não sabem quais são os seus direitos, não sabem qual é o papel das empresas, qual é o papel do governo, neste caso, para proteger e assegurar que os direitos humanos não sejam violados. No final do encontro, os participantes terão a possibilidade de conhecer os seus direitos no processo de mineração, bem como as responsabilidades do governo em proteger os direitos humanos das comunidades onde os projetos encontram-se inseridos. Esperamos que, no fim da capacitação, eles sejam capazes de conhecer os seus direitos, articular os seus direitos, exigir os seus direitos, reivindicar a violação dos seus direitos e responsabilizar o governo, que é o chefe máximo, e responsabilizar também as empresas que estão a operar nas suas comunidades. O encontro de 3 dias vai igualmente inteirar-se das experiências das comunidades na relação com as mineradoras que operam nas 4 províncias do país. A falta de consenso entre as 3 bancadas na Assembleia Municipal de Nampula ditou o adiamento da quarta sessão ordinária que tinha sido agendada para esta terça-feira. A ausência de documentos de uma das agendas da sessão acabou sendo a causa principal que gerou o desentendimento entre os membros daquele órgão deliberativo. Em entrevista concedida aos órgãos de comunicação social, os representantes das 3 bancadas divergem em relação às causas que ditaram o adiamento da sessão, que, entre outros assuntos, tinha na sua agenda a discussão do relatório de atividades do Conselho Municipal no período entre a 3ª e a 4ª sessão ordinárias. Alterar realmente a sessão, uma vez que não recebemos os documentos segundo a qual vem na sua agenda da sessão. E um dos documentos é a revisão do plano do orçamento e o outro é o relatório termo do mandato. E nós fomos ver que o relatório especial do termo do mandato só pode ser na última sessão, uma vez que ainda faltam atividades no plano que vai se realizar até o fim do mês do mandato.
Em termos de avaliação sobre o adiamento desta sessão, era necessário que isso acontecesse porque o Conselho Municipal não estava preparado. Nós estamos a ir numa sessão, a quarta sessão, que é a penúltima do mandato, 2014 a 2018, e nessa sessão era pertinente que nós discutíssemos sobre aquela que seria a segunda revisão do plano de atividade e orçamento para o município. Nós percebemos que o Conselho Municipal já recebeu um valor proveniente dos parceiros para criar condições para a construção da lixeira municipal. E esse dinheiro não pode ser movimentado sem que a Assembleia Municipal tenha o seu parecer sobre a movimentação deste valor. Em termos de avaliação, na interrupção da sessão, o que detectamos é de que houve, primeiro, demora de entrega dos documentos e, além do mais, um dos pontos que iríamos tratar ainda o tempo não é oportuno. Estamos a falar do termo de mandato. Ainda estamos no tempo legal. Este ponto vamos tratar no final no mês de dezembro, porque ainda estamos dentro dos prazos legais. Para o presidente do Conselho Municipal da cidade de Nampula, o adiamento da sessão deveu-se a problemas relacionados com a tramitação de expedientes referente às compensações dos membros da Assembleia Provincial que no final deste ano terminam o seu mandato. A sessão foi adiada porque a Assembleia Municipal da cidade de Nampula fez a revisão do regimento da Assembleia e que incorporava um subsídio no fim do mandato de 6 meses que devíamos pagar portanto, aos nossos membros da Assembleia Municipal. Mas porque nós somos tutelados pelo Ministério da Administração Estatal, depois desta aprovação, juntamos todos os documentos e atas, remetemos ao Ministério da Administração Estatal para se pronunciar. Então, neste momento, o Ministério da Administração nos comunicou que teria recebido o expediente e que estava a fazer o estudo para depois dar-nos a resposta. E nos aconselhou, enquanto não tiver esse pronunciamento, nós não devíamos fazer a revisão do plano de atividades, o que significaria não podíamos acrescentar o orçamento que consta no plano de atividades, porque este valor corresponde a aproximadamente 6 milhões que no fim do mandato tínhamos que disponibilizar aos membros da Assembleia Municipal. A quarta sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula ficou marcada para o próximo dia 15 de novembro em curso. Está feita esta edição do Jornal da Raco TV. Gratos pela atenção que nos quis dispensar. Boa noite. Fique a acompanhar a nossa restante programação. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.